A partir de hoje nós vamos iniciar uma série de estudos no livro de Números. E essa série de estudos tem como tema fracassos que devem ser evitados na caminhada. Fracassos que nós devemos evitar na nossa caminhada se queremos chegar até o final com sucesso. E nós vamos extrair essa série de estudos do livro de Números a partir do capítulo 11, onde nós vemos alguns fracassos de Israel na sua caminhada no deserto em direção à Terra Prometida, que é o símbolo da nossa caminhada aqui nesse mundo rumo a Jerusalém Celestial. Nós somos peregrinos nesse mundo e estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. Então, a primeira coisa que eu quero observar com vocês é a localização geográfica em que Israel estava nesse momento aqui. Tá? O povo de Israel, em obediência à ordem de Deus, tinha começado a sua marcha sendo guiado pela nuvem e tinha acabado de sair do deserto do Sinai e agora eles estavam no deserto de Parã, como nós vemos aí no texto de Números capítulo 10, do versículo 1 ao 3 e do versículo 11 ao versículo 13. O texto diz no versículo 2 de Números 10, diz assim: Faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocar toda a congregação, se ajuntará a ti a porta da tenda da congregação. Aí vai lá para o versículo 11 e até o versículo 13, o texto diz: Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Então, aqui o texto deixa claro que essa é a localização geográfica do povo de Israel nesse momento. Eles tinham acabado de sair do deserto do Sinai e entrado no deserto de Parã. E o primeiro fracasso que nós vamos estudar de Israel e que nós devemos evitar na nossa caminhada é a murmuração. Tá? Cuidado com a murmuração e com as suas consequências. O texto diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Versículo 1 do capítulo 11 de Números diz isso. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Esse autor aí, que eu não sei pronunciar o nome dele porque eu não falo inglês, né? Mas você pode pronunciar aí direito. Ele diz assim: o coração humano é tão pecaminoso que tem a tendência de se esquecer das bênçãos de Deus, de ignorar as promessas dele e de encontrar defeitos na providência divina. Aqui nessa narrativa, nós percebemos que quando não aprendemos as lições necessárias com os erros do passado, acabamos repetindo os mesmos erros e continuamos, em vez de ser favorecidos por Deus nas coisas que desejamos, disciplinados por Ele, por continuarmos nos mesmos erros. Como já disse, a história se repete. 3 dias depois do grande culto de louvor no Mar Vermelho, os israelitas murmuraram contra Moisés e contra Deus,
pois não tinham a água para beber. Isso está registrado lá em Êxodo 15, do 22 ao 27. Depois você confere lá, tá? Depois de apenas 3 dias de viagem a pé pelo deserto, como nós vemos lá no capítulo 10, versículo 33, o povo começou a murmurar e a queixar-se, porque as condições não eram excelentes. Então aqui eles começam a, como diz o texto, a queixar-se de sua sorte, né? Ou seja, eles começaram a murmurar por acharem que eles não estavam sendo guiados bem e por não terem certeza do destino deles. O texto diz no versículo 1 que o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quão rapidamente se esqueceram do livramento da escravidão do Egito e dos atos poderosos de Deus em seu favor. Não quiseram confiar em Deus e deixar com ele sua vida e seu futuro. Atraíram assim contra eles a ira e o juízo divino. Vejam bem, qual o motivo da queixa do povo? Bom, o texto diz que o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. O motivo da queixa foram as inúmeras dificuldades encontradas em sua jornada rumo à terra prometida, pois eles tinham acabado de deixar o deserto do Sinai, mas entrado em outro deserto e nada da terra prometida. Então eles passaram a enxergar apenas as dificuldades em sua frente, assim como a escassez, o calor, a sede, a quentura do sol, o frio excessivo durante a noite e uma vasta extensão de terra pela sua frente sem uma data definida para acabar. A ingratidão em tal circunstância penetrou o coração de cada um e os fez reclamar das condições nas quais estavam vivendo, esquecendo-se completamente do que Deus fez no passado, e eles foram tomados pelo desânimo que os fez perder completamente a expectativa e a alegria quanto à terra prometida. A única coisa que eles conseguiam enxergar eram as dificuldades que encontravam pelo caminho. Gratidão é o reconhecimento daquilo que Deus fez, que deve nos levar a ter expectativa e confiança naquilo que Deus fará, cumprindo suas promessas. Ingratidão é esquecer o que Deus fez e duvidar daquilo que Ele fará. Perder a alegria e a expectativa quanto ao nosso futuro, especialmente a nossa Jerusalém celestial, em face dos sofrimentos e dificuldades do presente. Nós nunca devemos deixar de agradecer pela morte sacrificial de Cristo por nós, pela libertação do pecado e pela graciosa provisão divina de orientação e bênção em nossa vida. A Escritura, de maneira geral, nos ensina que o fato de servirmos a Deus não nos isenta de passarmos por dificuldades e sofrimentos, mas que podemos encontrar muitos benefícios no sofrimento. Então, eles se queixaram da sua sorte. Ou seja, qual será o nosso futuro, já que nós saímos de um deserto e entramos em outro deserto? Será que realmente existe uma terra prometida depois desse deserto, né? Qual a consequência da murmuração do povo? O texto nos diz: ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então essa foi a consequência. O Senhor ouviu a murmuração deles. O Senhor ouve a nossa murmuração.
Não pensemos que murmuramos escondidos, que Deus não está ouvindo. Ele escuta as nossas murmurações. E a murmuração acendeu a ira de Deus. A murmuração acendeu a ira de Deus. A murmuração não desperta a misericórdia de Deus, nem desperta o favor de Deus. Acende a sua ira. E ao contrário do favor de Deus, veja o que nós podemos conseguir com isso, né? O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então, Deus escuta a murmuração. A murmuração é um pecado que faz a ira de Deus se acender contra nós, e em vez de nós desfrutarmos do favor de Deus, nós acabamos atraindo o juízo. Uma coisa boa que nós vemos aí é que o povo clama por misericórdia, né? E nós vemos Moisés como um tipo de Cristo que intercede pelo povo aí. Como nós vemos aí no versículo 2. Está meio apagado aí, mas está no versículo 2. O texto diz assim: Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. Moisés, como Cristo, ele está aí como um tipo de Cristo, né? Uma figura de Cristo. Ele intercede pelo povo, assim como Cristo intercede pela sua igreja, né? A igreja, mesmo sendo deficiente, pode contar com a intercessão do Senhor Jesus, e é isso que o apóstolo João quer nos ensinar lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 2. Ele diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua verdade, a sua palavra, não está em nós. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Então, vejam bem, nós precisamos aprender com as experiências da nossa vida, tanto as boas quanto as más, como nós vemos aí no versículo 13. O texto diz que, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. A palavra Taberá significa labareda, tá? E estava localizado no deserto de Parã, e era um memorial para Israel sobre o que acontece com quem murmura contra Deus, por tudo que a murmuração revela e o mal que ela causa, devemos evitá-la a todo custo. Então, amados, nós precisamos aprender com os nossos erros, né? Com as experiências boas e ruins, né? O que é que a murmuração revela? A murmuração revela ingratidão, incredulidade e falta de confiança em Deus, em sua provisão e em sua direção. A murmuração revela falta de visão, pois
faz com que a pessoa veja a vida sob uma perspectiva puramente humana, em vez de enxergar a vida, os acontecimentos da vida e o mundo com os olhos de Deus pela palavra de Deus. Então, por tudo que a murmuração revela, ela é extremamente prejudicial para o cristão. Em vez de atrair o favor de Deus, atrai a disciplina. Por isso, precisamos aprender para não repetir os erros do passado. E com isso, continuar sendo disciplinados por Deus. Eu queria fazer algumas aplicações aqui nesse texto, tá? Para nós encerrarmos. A murmuração é um pecado grave, que deixa Deus irado e atrai a disciplina de Deus. A murmuração é um pecado grave que deixa Deus irado e atrai a disciplina de Deus. Murmuração revela falta de confiança na direção de Deus e descontentamento quanto à sua providência. Incredulidade, falta de humildade, uma visão terrena em vez de uma visão bíblica das circunstâncias. Mesmo se cairmos nesse pecado por uma fé imatura, podemos confiar no sacrifício de Cristo e rogar a sua intercessão para que o Senhor nos perdoe e suavize a disciplina sobre a nossa vida. Quarto, precisamos lembrar dos erros que cometemos e os prejuízos espirituais que esses erros trouxeram para as nossas vidas. E, como eu já disse, aprender com as experiências boas ou más que passamos para evitar os erros e não repetir, para não sermos novamente disciplinados por Deus.